Muito bom. Gente, boa noite. Vamos dar início então à nossa partilha. Hoje vamos estudar João capítulo 5. Vamos tratar mais um encontro de Jesus aí. Vamos orar para a gente começar? Amém? Oremos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Como tem sido bênção, Senhor, esses encontros. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dando entendimento, ilumine, Senhor, a nossa mente, para que a gente possa entender e viver o melhor que o Senhor tem para nós. O Senhor abençoe o nosso grupo, Senhor, as pessoas que estão aqui ao vivo, aqueles que vão ouvir depois, que também sirvam, Senhor, para todos aqueles que forem ouvir esse conteúdo possam ser abençoados para a honra e glória do teu nome. Esse é o propósito, Senhor, glorificar o teu santo nome. Assim nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém? Bom, João capítulo 5, então. Tá todo mundo aí com a Bíblia aberta? João, capítulo 5. Na partilha passada, a Regi nos alegrou muito, compartilhando João capítulo 4. Foi bênção demais, né? E é interessante que, assim, a gente, se formos pegar todo João capítulo 4, ainda tinha muita coisa para ser dita, muita coisa mesmo, né? Depois que Jesus fala com a mulher samaritana, João, no capítulo 4, ainda revela uma cura que Jesus fez a um filho de um oficial, né? Antes de entrar no capítulo 5, que inclusive foi o segundo sinal que Jesus fez no seu ministério, como é registrado aqui em João, essa cura do oficial. Então, depois, se você puder, volta lá, dá uma lida, você que leu, se quiser ler de novo, é bem essa cura. Mas, como eu disse, a gente vai focar nos encontros chaves de alguns capítulos nessa série. Mas mais para frente a gente pode ver algo mais expositivo, né, detalhe por detalhe do capítulo, que eu tenho certeza que também vai ser bênção. Mas hoje nós vamos entrar então no capítulo 5. Hoje eu vou fazer diferente, a gente vai lendo e eu vou explicando. Porque eu confesso para vocês que hoje eu tirei para estudar esse capítulo 5 e, cara, vou falar para vocês, eu fui estudando e chegou até a dar um bug na minha mente, de tanta coisa assim que tinha para passar, eu falei, meu Deus do céu, nós vamos precisar de umas 10 partilhas no capítulo 5. Então vamos ver se a gente vai versículo a versículo, mas o nosso intuito é a gente estudar até o versículo 15, tá? Ah, então vamos lá? Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro versículo. João capítulo 5, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Como eu disse a vocês, os judeus tinham três festas chaves que faziam com que eles voltassem para Jerusalém para comemorar, né? A Páscoa, a Páscoa, a festa dos tabernáculos e Pentecostes. Essas três festas, o povo judeu subia para Jerusalém ou ia para Jerusalém. E, e essas viagens eram chamadas de peregrinação ou romaria. Então, inclusive os salmos de romaria, que tá lá, os salmos que está escrito salmos de degrau, acho que do Salmo 120 ao 134, se você ver lá no título da sua Bíblia vai estar salmos de degrau, salmos de romaria. Então, quando os judeus faziam essas viagens para Jerusalém para comemorar especificamente essas três festas. Logicamente, tinha outras festas, mas as outras festas podiam ser comemoradas nas suas sinagogas locais. Mas essas três festas em específico, o povo judeu subia para Jerusalém. Ah, aqui, estudiosos acreditam que Jesus estava indo numa Páscoa. Era a primeira Páscoa que Jesus ia participar em Jerusalém depois que ele deu início ao seu ministério. Então a palavra de Deus diz que ele estava subiu para Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, o versículo 2, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda. E essa palavra Betesda aí, ela tem um significado muito interessante.
Betesda, ela significa casa de misericórdia. Olha só que interessante isso daí. Então, o lugar onde eles estavam, esse tanque, era chamado Casa de Misericórdia. Mas a gente vai ver que de misericórdia não tinha nada lá, a não ser a ida de Jesus até aquele lugar. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Assim, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, eram curados de qualquer doença que tivesse. Olha só que interessante essa parte aqui. Bom, então, esse tanque chamado Betesda, que significa Casa de Misericórdia, era um tanque de purificação. Ficava perto da porta das ovelhas, certo? Esse ficar perto da porta das ovelhas, alguns estudiosos acreditam que as ovelhas, antes de serem levadas para o templo para serem sacrificadas, antes desse episódio, eram lavadas nesse tanque. Só que esse tanque, ele começou a ser usado com outro tipo de propósito. Repara bem na sua Bíblia aí, na metade do versículo 3 até o final do versículo 4, se está entre colchetes ou parênteses. Na Bíblia de vocês tem isso? Dá uma olhadinha aí. Na sua não, né, tia? Alguma Bíblia tem isso daí? Se tiver, dá um sinalzinho aí. Fala comigo. Alguém que tenha. Ah, não sei se vocês estão. Bom, algumas versões de Bíblia têm um colchetes na metade do versículo 3 até o fim do versículo 4. Por que tem esse colchete? Porque nos manuscritos mais antigos, os primeiros manuscritos, não tinham esse versículo 4 e nem metade do versículo 3, que é a explicação por que eles estavam lá. Tá? Esse metade desse versículo, o versículo 4, ele veio ser colocado nos manuscritos muito tempo depois. Não foi, na época, a intenção de João colocá-lo, mas foi acrescentado na Bíblia, metade do versículo 3 e o versículo 4, com o intuito de explicar o porquê que as pessoas estavam lá paradas no tanque. Tá? Aí você fala assim, então quer dizer que o pessoal adulterou a Bíblia, tá? A Bíblia é adulterada. Não, não é, a questão não é essa. Tem várias outras passagens da Bíblia que tem esse colchetes, que o copista, a pessoa que copiou, ela quis explicar o que João estava querendo passar naquela informação. As nossas Bíblias são divididas entre capítulos, né? Versículos, temas. Só que o meu tem a letra D, um informativo, né? Se você for lá no rodapé da sua Bíblia, se você, acho que lá vai dizer isso também. Então, foi colocado lá com o intuito de explicar o que se passava naquela ocasião. Por que que aqueles doentes estavam lá? Estavam parados em volta daquele tanque. Como eu disse, aquele tanque era usado para a purificação de animais, mas de repente surgiu-se a crença de que de tempos em tempos um anjo descia, agitava as águas e quem pulasse primeiro nas águas era curado. Só que na realidade isso era uma crendice da época, né? Os judeus, não sei se vocês sabem isso, eles têm uma admiração muito grande por anjos, não é? Tanto que Hebreus faz questão de dizer que Jesus é maior que os anjos, porque tinha essa ideia, né, angelical, esse não posso dizer um culto, mas essa admiração aos anjos. Então tinha uma crença que naquele lugar, de tempos em tempos, descia um anjo e acontecia um milagre naquele lugar. E essa crendice fez com que muitos doentes, muitas pessoas, tantos aleijados, cegos, mancos, tudo que você pensar estava reunido em volta desse tanque, esperando o movimento das águas para serem curados. Isso é até algo interessante, algo
como que eu posso dizer, crítico, né, para aquela época. Porque imagine vocês, era como eles acreditavam que Deus fazia um sorteio ali na hora, sabe? Vamos dar um prêmio para um ali. O primeiro que entrar, aquele que pular é curado, não é? E eu falo para vocês que se muitos estavam ali, é porque alguma coisa aconteceu naquele lugar. Vocês concordam comigo? Alguma coisa deve ter acontecido. Só que não há nenhum outro texto e nem respaldo bíblico para acreditar que de fato Deus operava milagres naquele lugar. Mas alguma coisa acontecia naquele lugar que fez com que as pessoas ficassem vidradas naquele lugar a ponto de ficarem tempos e tempos esperando a oportunidade para entrar no tanque e ser curado. Isso é até algo fora do lógico de Deus. Era como se Deus brincasse com as pessoas que estavam ali. Imagine vocês o sentimento que estava naquele lugar, de competição, de inveja, de raiva, de ver as outras pessoas conseguirem e a pessoa não. Ou aquela competição frenética de quem chega primeiro, as pessoas se arrastejando, às vezes se matando, no intuito de conseguir um benefício ali, que era baseado mais numa crença do que numa realidade, como se Deus fosse aquele que brincasse realmente com a esperança das pessoas que estavam ali. Não é? Não era um lugar de culto apropriado, mas as pessoas estavam ali reunidas. E isso aí me fez pensar muito, né? Porque tem muitos lugares que as pessoas se reúnem em nome de algo, em busca de algo, só que no ambiente onde essas pessoas buscam algo e estão localizadas, tem mais brigas, tem mais contendas, tem muita disputa, muita inveja, né? Não é um ambiente que a Bíblia aconselha ter culto, mas as pessoas realmente acreditam que estão lá para ter culto, não é? E de alguma maneira talvez vir algum sinal, algum mover e alguma esperança naquele lugar, algo sobrenatural, e fez com que as pessoas colocassem a sua fé mais numa crença do que numa realidade que a Bíblia ensina. É por isso que tem muitas pessoas que vão muito atrás de shows gospels, no sentido de buscarem profetas, buscarem cura, né? Sim, muito atual. Vão em busca de profetas, buscam de milagres. Existem muitos cultos de cura, milagre, libertação. Querendo ou não, você vai para aquele lugar com o intuito de buscar cura e não a Deus. Você vai atrás do benefício e não do beneficiador. E, na realidade, essa rotina é mais uma crença do que a realidade do que deveria ser o culto. Nesse caso aqui do tanque, as pessoas estavam reunidas em volta de um tanque, disputando entre si. Elas já estavam na lama. Eram a escória da sociedade judaica, estavam ali. Eram os doentes, os enfermos, os considerados impuros, amaldiçoados, não é? Os aleijados, principalmente, eram considerados amaldiçoados, principalmente os de nascença. Então, eles estavam ali na esperança, na expectativa de conseguir um favor de Deus. E nessa esperança, expectativa de conseguir um favor de Deus, eles estavam num ambiente de disputa, num ambiente não saudável, não é? De inveja, de desespero, de ansiedade, de que fazia mais mal do que bem. E fazia com que as pessoas ficassem presas naquele lugar em busca de uma esperança falsa. E aí a gente vai ver no versículo 5, que diz assim: um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Oi? Você quer ser curado? E é interessante isso daqui, porque o cara estava lá há 38 anos. Imagine você, ó, eu tenho 32 anos. O cara estava mais tempo na beira de um tanque esperando que algo acontecesse do que eu tenho de vida. E é interessante que Jesus vai naquele lugar, vê o homem naquele estado e faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Qual que é a resposta lógica aqui?
não é? É lógico, eu quero ser curado, não é? Quem é que daria outra resposta para Jesus, né? Eu quero ser curado, né? É lógico, eu tô aqui para quê? Para brincar? Não, eu quero ser curado. Deus que até talvez responderia a Jesus com grosseria, né? Pô, cara, você acha que eu tô fazendo o que aqui? Você acha que eu tô aqui brincando? Não é? Não, eu tô aqui porque eu tô buscando a minha cura, eu quero ser curado. Só que quando Jesus lhe pergunta isso, de imediato ele nem repara quem está falando com ele. Ele não percebe, porque ele está tão preso naquele ambiente, ele está tão preso na sua crença, ele está tão preso no que ele acreditava ser a verdade, que ele vira para Jesus. Olha aí para você ver no versículo 7. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. A resposta dele para Jesus é essa sua situação. Só que ele não foi isso que Jesus perguntou para ele. Só que ele estava mostrando onde estava a esperança e ao mesmo tempo a sua frustração naquele ambiente aterrorizante. Porque pensa comigo, o cara era um aleijado e tinha 38 anos. Numa disputa para quem chega primeiro no tanque, ele não é o mais favorecido. Então a esperança dele naquele milagre não estava tão fácil assim para ele alcançar. E não só no milagre que aconteceria se ele entrasse no tanque, mas ele estava esperando que pessoas o ajudassem. Que surgisse alguém. Pessoal, desculpa aí a tosse. Ele estava esperando que alguém o ajudasse a entrar no tanque, colocando a sua esperança nas pessoas. Só que naquele lugar não tinha mais ninguém a não ser doente. Então ele estava esperando o quê? Que outros doentes o ajudassem a entrar no tanque? Em um ambiente onde há competição e disputa, em um ambiente onde estão presos em uma crença, acreditando que é a verdade, quem, quem poderá ajudar? Quem ajuda quem? Não é? Como que eu vou poder ajudar uma outra pessoa se eu estou passando pelo mesmo que ela? Ou como que eu posso ajudar, por exemplo, deixa eu ver quem está aqui. Como que eu posso ajudar, por exemplo, a Suncena a chegar no tanque se eu quero chegar primeiro que ela? Não é? Então, ele vira para Jesus e fala: Jesus, como? Como que eu vou para o tanque? Não tem ninguém que me leve. Eu estou esperando que alguém me ajude a chegar lá. Porque todas as vezes que eu estou quase chegando, talvez me arrastando, outro chega em meu lugar e entra. E é interessante que ele estava 38 anos preso nisso aí, gente. 38 anos preso. E aí a gente percebe nos encontros de Jesus que Jesus ele vai quebrando essas prisões, ou essas crendices, ou esses pensamentos amarrados na religião, né? Você vê a conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus mostra para ele assim, olha, não adianta toda a sua sabedoria, não adianta todo o seu conhecimento, não adianta você ser um príncipe, não adianta você ser respeitado, ter boa reputação, falar bonito, se você não nascer de novo. Não é isso que Jesus fala? Não pode ver o reino do céu. E aí você vê depois Jesus no confronto com a mulher samaritana, que é a mesma coisa. Olha, mulher, se você soubesse quem está te oferecendo água, ou melhor, quem está aqui, é você que iria me pedir água e não eu, não é? Mostrando para ela a necessidade de tomar a água da vida, como foi ensinado pela Regi na outra. Agora aqui, Jesus está confrontando um aleijado que está há 38 anos ali, baseado numa crença, a ponto de fechar os seus olhos para quem está perguntando. E às vezes acontece isso com a gente também, não é? A gente está tão em busca de Deus, tão em busca daquilo que a gente acha que é a espiritualidade que foi nos ensinado a vida inteira, não é? Eu falo por mim, gente, eu falo por mim. Eu tô, eu tô começando um processo agora, mas por muito tempo eu fui preso na minha própria visão de Deus, do que Deus esperar, o que Deus queria que eu fizesse.
E as minhas expectativas estavam naquilo que Deus poderia me proporcionar. E quando eu não alcançava essa proporção e não tinha quem me ajudasse a alcançar os meus objetivos, me restava frustração e estagnação, porque a gente não sai do lugar, a gente fica preso ali, não é? E aí pode chegar Jesus, pode chegar o que for. Ele vai chegar, vai fazer uma pergunta, e o que você vai ter para apresentar para Jesus é a sua frustração. Exatamente. Fazer de Deus um meio para algo, não é? E não estar lá em busca do próprio Deus. E aí é legal que Jesus, mesmo assim, olha para ele e fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Glória a Deus, milagre que aconteceu, não é? Só que é interessante agora, né? Esse é interessante. Ele recebeu o milagre dele, certo? Show de bola. Foi curado. Glória a Deus por isso. Ele sai de lá carregando a sua maca. E tudo que Jesus faz tem uma razão e tem um propósito. E aqui começa vamos dizer assim, como que eu posso me expressar? A partir de agora começa uma nova fase do ministério de Jesus. Agora ele vai começar a cutucar, como diz o ditado, a onça com vara curta. E a fala de Jesus para o homem foi proposital. Ele fala assim, ó, levante-se, pegue a sua cama e vá. Só que quando ele fala isso, era num dia de sábado. E aí, o fato do homem carregar a cama no sábado começou a gerar um certo burburinho. Então vamos entender melhor essa história do sábado. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma coisa sobre o sábado, o Shabá. Então vou dar só uma pincelada aqui. Eu não sei se vocês lembram em alguma das partilhas. Ô, gente, eu tô falando aqui, mas se vocês quiserem participar, tá? Por favor, podem estender a mãozinha, abrir o microfone, tá? Vocês estavam participando da Regiane, pode participar aqui também, tá? Às vezes eu vou falando muito assim, mas está aberto para todo mundo aí que quiser comentar, falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu ver. O sábado era algo muito sagrado para o judeu. Eu não sei se eu lembro que como eu disse uma vez aqui em uma das partilhas, que existia duas escolas rabínicas naquela época muito famosas. A escola de Hillel e Shammai. E essas escolas, elas disputavam a maneira como interpretar o sábado. Sábado vem da palavra Shabá. E essa palavra Shabá significa descanso. Literalmente, descansar. Descanso. Só que a gente pode interpretar o descanso de várias maneiras, certo? O que é descansar? É só ficar parado? Para alguns é. Para outros, pode parar o corpo, mas a cabeça continua a milhão, não é? Você descansa o físico, mas a mente. Muitos utilizam do Shabá com a desculpa para não trabalhar. Mas durante o seu dia a dia, ela cansa mais do que descansa. Então, existiam interpretações distintas sobre o que era descansar. E uma das interpretações era de que uma pessoa ela não poderia fazer nenhum tipo de esforço físico no sábado. Era mais extrema. Você não poderia carregar, fazer esforço nenhum, não poderia andar muito, não poderia fazer nada a não ser os momentos religiosos da época. E aí, quando Jesus fala pro paralítico, levanta, ama, pegue a sua maca e anda, Jesus fala isso num sábado. Não é que Jesus não sabia que era sábado. Jesus sabia o que era sábado.
Só que Jesus está começando a dar um novo significado para a lei, inclusive para o sábado. Descanso, descansar. Como eu disse, há várias interpretações de descanso, mas para pensar. A cura no descanso, a cura no Shabá, no sábado. Essa escola ela dizia que não poderia haver nem milagres no Shabá, porque era um trabalho. Só que Jesus estava querendo mostrar que não há como descansar enfermo, por exemplo. Não há como haver descanso com aquilo que estava acontecendo no tanque. As pessoas estavam querendo ficar paradas no Shabá, só que estava tendo muitas pessoas que não tinham descanso na beira do tanque. Eu pergunto para vocês, tem como você descansar com alguma enfermidade? Alguém descansa estando altamente gripado, por exemplo? Tem como? Ou você pegou dengue, pegou atestado no serviço, não trabalhei, descansou? Você descansa enfermo? Você consegue descansar enfermo? Vamos pegar um outro exemplo aí, Jesus já foi questionado, por exemplo, dos seus discípulos estarem colhendo espigas de milho para comer no sábado. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Jesus estava passando por uma lavoura, os seus discípulos ficaram com fome, pegaram algumas espigas de milho e começaram a debulhar para comer. E aí veio os fariseus e falaram assim, ó, o que esses discípulos estão fazendo? Estão colhendo espigas de milho no sábado? Aí eu pergunto para vocês, tem como descansar com fome? Alguém descansa com fome, gente? Hum? Então Jesus estava mostrando, vocês estão preocupados com a interpretação de vocês? A Jamie fica até nervosa. Dá o nervo, né? Tem como descansar com fome? Tem como descansar doente? Tem como descansar atormentado? Psicologicamente falando? Não há descanso, né? E aí Jesus vai para um lugar onde as pessoas não têm descanso. Elas estão ali, desesperadas por um milagre, desesperadas por uma atenção, desesperadas por uma ajuda, buscando talvez a sua última expectativa, a sua última cartada para conseguir um milagre. Então elas não descansam. E Jesus opera um milagre no sábado, justamente para trazer descanso para aquele homem. E aí Jesus dá descanso para aquele homem e fala: leve a sua maca. E esse levar a maca chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei, porque aquele homem estava carregando a sua cama no sábado. E olha só que interessante. Eles não estão preocupados que o homem que era aleijado estava andando. Vocês repararam? Eles perguntaram: ó, você está andando? Quem fez você andar? Não. A primeira pergunta para eles, olha aí o versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. 10. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas o homem respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Esse homem, ele está reconhecendo a autoridade daquele que o curou, certo? A ponto de estar acima da autoridade religiosa daquela época. Olha, vocês estão preocupados com a cama, mas aquele que me curou mandou eu carregar a cama e andar. Se ele tirou do meu lugar de desprezo e me fez andar, quem eu devo ouvir? Vocês que nem sequer se preocupam com o fato de eu estar andando ou não, de ter ficado 38 anos naquele tanque, sem alguma ajuda, sem nada, ou eu vou ouvir aquele que deu atenção, conversou comigo e me curou. Não é? Não é interessante isso daí? Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? E aqui, cara, eu confesso para vocês que me pegou quando eu li isso daqui. Porque eles perguntaram para o homem: então quem que é esse homem? Quem que é esse homem que mandou vocês que mandou você carregar a maca e andar? O homem vira para ele e diz: eu não sei. Olha que coisa interessante. Olha aí a continuação, lê comigo.
O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. O cara não sabia quem era Jesus. O cara recebeu a cura de Jesus, recebeu um sinal miraculoso ali na hora, acatou as ordens de Jesus, saiu andando e não sabia quem era Jesus, gente. Olha só que forte isso daí também, não é? Aqui a gente está vendo os dois pontos de vista. Jesus tratando com os fariseus nas suas interpretações equivocadas do que era a lei, né? Mostrando, escancarando para nós que a religiosidade dos camaradas estava acima, inclusive das pessoas, a ponto de não notarem que ele era um aleijado e agora estava andando, que ele estava 38 anos no tanque, agora estava andando e com forças de carregar um leito. Mas também a gente tem que olhar o ponto de vista do que foi curado, gente. Porque o cara estava preso numa prisão absurda, no meio de uma crendice, estava 38 anos lá. Quando ele recebe a cura de Deus, ele sai andando e nem se preocupa em perguntar quem era o homem que lhe curou. O fato de Jesus ter desaparecido na multidão não é desculpa para ele não ter conhecido a Jesus. Na realidade, ele apenas levantou e saiu, e depois Jesus desapareceu no meio da multidão. Então, ele foi curado por Jesus e não sabia quem era Jesus. E é muito interessante isso, não é? Porque tem muitas pessoas que recebem um toque de Deus de uma maneira diferenciada. Presencia coisas, vive experiências, busca por experiências, mas está buscando apenas o fim, está buscando apenas o resultado, está buscando apenas o que Deus pode lhe proporcionar. Só que quando Deus lhe proporciona aquilo, ela se esquece do principal, que é conhecer o próprio Deus. Então aqui tem dois lados. Um homem que foi curado e nem se preocupou em conhecer quem é o seu Deus, ao mesmo tempo os fariseus que estavam com a sua religião acima, inclusive, das pessoas. Olha só que interessante. E aí a gente pode se preocupar e perguntar para nós mesmos quem nós somos nessa história. Ou quem nós já fomos nessa história. Que eu acredito que aqui ninguém mais pode se comparar, mas é um pensamento. Quem nós somos nessa história? Será que por muitas das vezes nós que somos filhos de igreja, né, crescemos na igreja, será que a gente já não foi que nem o fariseu? De não se preocupar com o que Deus faz pelas pessoas? Exato, não é? Se preocupar com o que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas eu estou preso na minha própria religiosidade, na minha própria interpretação do que eu acho sagrado ou não, e aí eu faço, né? E eu ajo, eu faço as coisas achando que eu sou o dono do mundo, eu faço a minha interpretação, eu julgo, não olho para aqueles que precisam. Na realidade, eu nem sei quem são os grupinhos da minoria da minha igreja. Às vezes, num lugar onde a gente está inserido, a gente nem sequer sabe quem são aqueles que mais precisam. Porque a gente está preocupado na igreja ou no nosso ambiente religioso de culto na expectativa de conseguir algo de Deus. Na falsa impressão e intenção de agradar e louvar a Deus. Sendo que louvar e adorar a Deus, a gente já aprendeu aqui, não é simplesmente ir ao culto, ir no culto religioso, no momento religioso. Não é? Servir a Deus e o reino de Deus não é necessariamente nas quatro paredes do templo. Mas às vezes a gente está preso nisso daí, não é? Eu falo para vocês porque quando eu li isso me pegou. Porque a vida inteira eu fui de igreja, gente. E às vezes a gente está sentado do lado de pessoas que estão presas, talvez em crendices, cheias de aflições, de amargura, e nós não conseguimos enxergar e não conseguimos fazer o que Jesus disse que nós deveríamos fazer, que é ser luz para essas pessoas. Entende? Vocês estão me entendendo? Mas por outro lado, possa ser que nós nos tornamos ingratos na fé. Não só ingratos, mas
apenas multidão. Lembra que eu falei para vocês que há uma diferença entre multidão e discípulo? Bom, multidão ela vai atrás de barulho. Talvez a gente está na ilusão de que somos discípulos, mas na realidade a gente vive atrás de barulho, na expectativa de sinais, de maravilhas. E quando isso acontece, a gente se esquece, inclusive, de quem fez isso por nós. Ou, na realidade, a gente está baseado nas experiências. Eu falo de mim, eu sou pentecostal. Nas experiências pentecostais que a gente já viveu, de chorar, falar em línguas, profetizar, receber profecias, e a gente acha que nós estamos no caminho certo, que nós já somos discípulos, e a gente não percebe que o nosso caráter e a nossa mediocridade ainda está a mesma coisa. Não mudou nada, não é? Porque nós buscamos a Deus pelo que Ele pode nos proporcionar e não pelo que Ele é. E a gente fica preso nisso. Só que vai chegar um momento em que você vai ser desafiado a dizer: quem é o homem que fez tudo isso por você? Quem é o homem? Me explica. Quem é essa pessoa que fez os milagres? Ou quem é essa pessoa que você prega e diz que é o seu mestre? Aí a resposta é: será que nós temos a intimidade para poder dizer quem é Jesus? Será que nós estamos, né? Será que nós vamos estar preparados para isso? Essa é só uma reflexão, gente. Eu sei que nós estamos aqui para isso mesmo. Nós estamos aqui tendo encontros com Jesus para isso mesmo. Mas faz a gente pensar, e é o que o autor quis mostrar aqui. Tem dois lados e os dois lados. E aí depois Jesus o encontra ele. E depois Jesus o encontra. Olha o versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. E olha como Deus é maravilhoso. Mesmo o homem não se preocupando em perguntar quem ele era, Jesus vai de novo atrás desse homem. E Jesus conversa de novo com esse homem. E aqui, de uma maneira bem resumida, dá-se a entender que ele começa a entender quem é Jesus e começa a testificar de quem é Jesus. Isso aqui é muito interessante. Só que aí só que Jesus mexeu nas feridas. Porque agora Jesus ele está mexendo num âmbito mais religioso. E aí você vai ver, por exemplo, no versículo 16, eu disse que nós íamos até o versículo 15, mas eu preciso, como eu acabei entrando por essa parte, a gente vai precisar ler mais uns 2, 3 aqui versículos. Tudo bem para vocês? Pode ser? Vamos dar só para dar um ajuste aqui. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Aí você fala assim: Jesus, o que essa resposta tem demais? Por que isso aqui fez com que Jesus provocasse a onça com vara curta e a partir dali começa a verdadeira perseguição atrás de Jesus? Primeiro, Jesus diz que Deus é o seu pai, certo? Meu pai está trabalhando até hoje. Eu também estou. Quando Jesus se diz filho do pai, amém, já já, amém. Depois você assiste o finalzinho aí, bom? Depois dá um feedback para nós. Deus te abençoe, meu irmão, na sua aula. Quando Jesus diz que ele se comparou ao Filho de Deus, ele está dizendo para os judeus que ele é da mesma natureza de Deus. Eu e o Pai. O meu Pai está trabalhando até hoje, eu também. Então ele está dizendo, eu sou filho de Deus. Quando ele fala eu sou filho de Deus, ele está dizendo para os judeus, eu sou da mesma natureza de Deus. E para os judeus isso é um escândalo. Uma, porque eles são monogâmicos. Monogâmicos não, gente, perdão. Monogâmico é quem tem uma esposa só. Nada a ver. Eles são monoteístas.
Eu falei errado, monoteístas. Eles acreditam que há um só Deus. E quando eles escutam Jesus dizendo, eu sou filho de Deus, ele está dizendo, eu sou na mesma natureza de Deus. Então ele está se equiparando a Deus. Ele está dizendo aqui, realmente, eu sou Deus. E aí os judeus poderiam ter interpretado, e creio que interpretaram de diversas maneiras. Uma delas é que Jesus está se dizendo Deus, ou que ele é um outro Deus. E é isso mesmo que Jesus está dizendo. E aí você vai ver no 18 que diz assim: por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. E aqui é interessante, né? Porque essa expressão de Jesus eu sou filho de Deus, então ele está se comparando a Deus, certo? Ou da mesma natureza de Deus. Mas aqui nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus, nós sabemos disso. João nos disse isso no capítulo 1. Só que aqui, para nós, também tem uma outra lição. Porque todos aqueles que creem em Jesus, esse lhes deu o direito de ser chamados o quê? Filhos de Deus. Então, todos aqueles que são chamados de filhos de Deus, eles são adotados como filhos de Deus. E em nós começa um processo de santificação para nos tornarmos semelhante a Jesus, para sermos a imagem que Deus disse que nós éramos no Éden, a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, eu sou filho de Deus, da mesma natureza de Deus. Mas a gente também aprende no Evangelho de João que aqueles que creem em Jesus começam a entrar no processo de santificação para se tornarem a imagem e semelhança de Deus. E aí você já deve ter ouvido, né? Não, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Desculpe te decepcionar. Não, nós não somos mais a imagem e semelhança. Você já deve ter ouvido isso na igreja. Não, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não. Você não é mais a imagem e semelhança de Deus. Você reflete alguns resquícios de Deus, mas você, depois do seu pecado, você entrou num processo de deforme da imagem de Deus. Mas quando você crê em Jesus, ele lhe adota como filho e você entra de novo num processo de se tornar a imagem e semelhança de Deus. Deu para entender? Ou bagunçou mais a mente? Alguma pergunta? Agora é a hora, hein? Alguém quer perguntar alguma coisa? Amém? 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 Então, os judeus começam então agora a perseguir Jesus, porque Jesus se disse semelhante a Deus. Mas a reflexão desse encontro aqui é: Jesus está se apresentando aqui, está se encontrando com as pessoas. E a gente precisa aprender com esses encontros a sermos melhores. Nós estamos nesse processo de santificação. E aqui a gente tem essas duas lições. A gente tem que, como que eu posso dizer, olhar para Deus e entender que Deus não é o nosso servo que faz tudo aquilo que a gente quer nas nossas orações. A gente não tem que procurar Deus pelo que ele pode nos fazer. Procurar a Deus pelo que ele pode nos fazer pode gerar em nós frustração. Por exemplo, quem disse a você que Deus precisa atender aos seus pedidos, às suas orações? Não, Léo, mas você está sendo herético, porque a Bíblia diz que se eu bater, ele vai abrir e vai me dar. Se eu orar, o Pai vai me responder. Mas vocês já viram o contexto desses textos que vocês leram? A gente cria uma ilusão de que Deus é aquele que faz tudo por nós, né? Que ele tem que fazer tudo por nós, que nós somos os filhos amados de Deus. Então, tudo aquilo que a gente pedir para Deus, ele vai fazer para nós, não é? E a gente criou meios para alcançar os fins, não é? Então, a gente usa, por exemplo, o jejum com esse fim, a gente usa os nossos propósitos com esse fim, a gente se sacrifica com esse fim, nós damos os dízimos com esse fim. Vocês estão percebendo que tudo que a gente faz é por aquilo que Deus pode nos proporcionar?
sendo que, na realidade, tudo aquilo que a lei nos ensina a fazer para Deus, na realidade, é na expectativa de nós nos aproximarmos mais dele, de conhecê-lo e fazer dele realmente a nossa esperança e busca. Quem disse para vocês que jejum faz Deus operar milagres na vida de vocês? Sendo que na Bíblia Sagrada, por exemplo, o jejum é tratado como um sacrifício de amor, de purificação, de busca a Deus. Aliás, os evangelistas têm uma passagem do jejum, eu não vou achar agora, que os discípulos de João olham para os discípulos de Jesus, né? E aí vão perguntar para Jesus: Jesus, por que que seus discípulos não jejuam? João fala para nós que nós temos que jejuar. Por que que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus usa uma comparação que eu acho fantástica. Ele fala assim: olha, pode alguém jejuar quando o noivo ainda está presente na festa? Mas vão chegar dias em que o noivo lhe será tirado, então eles jejuarão. É como se Jesus estava profetizando, dizendo que para os discípulos o jejum seria um ato de saudade do noivo. Como se ele estivesse dizendo: eu sinto tanta falta do noivo, eu quero tanto o noivo que eu não vou nem comer. Eu quero tanto o meu noivo de volta, eu quero que ele venha novamente de tal maneira que eu não quero nem comer. Tem pessoas que é assim, né? Às vezes tá tão triste, tá tão necessitado, tá tão carente que não dá nem fome, né? Já não é o caso aqui de casa, porque aqui nós é bom de garfo, né? A gente tá triste, nós come, a gente tá bravo, nós come, a gente tá com sono, nós come, e a gente engorda, né, Tchê? Mas aqui, Jesus usou o exemplo de quando o noivo for tirado, eles vão sentir tanta falta do noivo, vão querer tanto o noivo por perto deles, que aí eles jejuarão em busca de ter o noivo mais próximo deles. Paulo trata, por exemplo, as nossas contribuições, dízimos e as ofertas como um meio de gratidão a Deus. Generosidade. Generosidade ali não é mostrar que eu tenho muito, eu sou generoso, mas é uma generosidade que vem do coração, não é? Algo voluntário, de amor, não é? E assim as outras também, os outros dogmas. O sábado, que aqui é falado, o Shabá, o descanso. Gente, nós precisamos entender que Jesus, ele é o Senhor do descanso. Então a gente vai conseguir descansar de verdade quando nós formos até ele. Ele ressignificou, inclusive, o sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Vocês têm que vir a mim para encontrar descanso. O descanso agora não é mais um dia. O descanso agora é uma pessoa. Ele mostra para nós que não é um dia de folga que você tem dos seus afazeres, das suas obrigações, não, mas é uma vida com uma pessoa, e essa pessoa te dá descanso, e descanso em abundância. Isso. Tia, mas se você quiser falar, pode abrir o microfone, eu acho que fica até melhor, pode falar. No... Não, eu tava, até joguei no grupo, no chat, que a nossa tendência é usar dessas coisas como moeda de troca, né? Essa definição que você trouxe de jejum faz repensar as campanhas, né, que muitas das vezes a gente faz em prol de algum benefício, como se o ato de eu estar fazendo jejum fosse mover a mão de Deus. Aleluias, entendeu? É como se fosse de fato essa moeda de troca, porque eu estou fazendo, eu estou seguindo certinho aqui minha lista de religiosidade, então eu estou merecendo, então Deus vai fazer por mim. E nada mais é do que as indulgências, né, da católica, assim, é como se a gente tivesse cuspindo na cruz, falando, olha, não foi o suficiente, então eu vou fazer aqui o sacrifício por mim mesmo, para merecer a graça. Pode falar, Sucena. Oi, gente, boa noite a todos, primeiro. Sobre essa questão aí do jejum, né, da gente fazer a jejum, campanha, né, tudo isso que nós somos ensinados por muitos anos, que eu nunca pergunto é que eu faço.
Ó, Parou só aqui para mim ou aí também? não, para mim também. Aqui seu som não tá saindo, ó, Sucena. Cortou o som, nós não estamos te ouvindo. Qualquer coisa, tenta fechar e abrir de novo o seu microfone. Nós não estamos te ouvindo, tá? O seu áudio não tá saindo. Deixa eu ver. Eu não sei Eu se acho é que isso que ela quis dizer, mas o que eu entendi assim antes de cortar é quando que eu devo fazer então o Gente, jejum. desculpa, caiu aqui. Não sei onde eu parei. Eu não sei, vocês ouviram minha pergunta? não, pior que não, foi mais ou menos. Se puder Ó, repetir ela de então novo. vamos lá. Eu fui sempre ensinada a fazer campanha, jejum em prol de algo. E eu fazendo essas coisas, eu sempre fui respondida. Eu sempre tive uma resposta. Mas o verdadeiro intuito era como se realmente fosse uma moeda de troca. Então eu fico pensando, por que Deus me respondeu então, se eu estava fazendo algo como uma moeda de troca? Tem coisas que eu acredito que Deus ele faz pela sua misericórdia e o seu amor, pela inocência e a sinceridade do coração da pessoa. Eu já vi também casos de pessoas que receberam bênçãos, receberam. Só que não é esse o intuito em si do jejum. E aí, querendo ou não, depois que a gente aprende de fato o que é o jejum, a gente começa a como que eu posso dizer, a buscar sempre a fazer o que é certo. Eu não estou dizendo que não foi Deus que te respondeu, pelo contrário, eu estou dizendo que os seus jejuns que foram respondidos, eu creio que Deus fez isso sim por misericórdia e amor a você. Por exemplo, Deus, Jesus aqui não precisava ter voltado para explicar para o moço quem ele era, não é? Se apresentar para o moço. Mas ele fez. E é interessante que até que a gente precisa entender também que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Você pega, por exemplo, que Jesus foi no tanque, lá tinha quantos enfermos naquele lugar? Mas Deus operou um milagre somente em um. Em um. Vai ter passagens na Bíblia, por exemplo, que você vai ver que Jesus não operou nenhum milagre em uma cidade ou uma visita que ele fez, ele não operou nenhum milagre. Mas vai ter passagens na Bíblia, por exemplo, que a gente vai ver que ele curou todos. A Bíblia vai falar, e ele curou todos os que estavam enfermos naquele lugar. Porque ele segue a vontade e o propósito de Deus. Então, ele está em comunhão com o Pai. Então, aquilo que o Pai quer trabalhar, ele faz, ele opera, ele está debaixo da missão de fazer a vontade do Pai dele. Inclusive, vocês vão ler alguns versículos mais à frente, o próprio Jesus diz isso: eu faço a vontade do meu Pai, deixando os judeus ainda mais, mais nervosos, né? Então eu creio, Açucena, que Deus, pela sua misericórdia e amor a você, te respondeu mesmo. Eu creio nisso. Que você foi atendida, respondida. Só que na nossa jornada de fé, a gente vai amadurecendo. É que nem uma criança, não é? A gente vai amadurecendo. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a fazer o que é certo. E Deus, ele não precisa de nada de nós, da nossa barganha para ele nos atender. Ele não precisa dos nossos favores para ele mexer a mão dele, porque ele está no controle. Tudo que nós fazemos é com o único intuito de sermos preenchidos e nos tornarmos cada vez mais semelhante com ele. Deu para entender, mais ou menos? Agora, tudo que a gente fizer para Deus, nós temos que entender que a nossa única intenção é nos aproximarmos ainda mais e sermos cheios de Deus e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o intuito. Então, por que eu jejum? Porque eu quero o meu Senhor cada vez mais perto de mim. Os atributos imutáveis de Deus. Deus, ele não muda. Então, a nossa busca é para sermos cada vez mais preenchidos de Deus, dos nossos vazios, não é?
O verdadeiro descanso está nele, a água da vida está nele. Ele é o pão que nos alimenta. Você percebe que tudo ele aponta para ele? Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o aprisco das ovelhas. Ele é tudo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou tudo. Tudo. Tudo que vocês precisam é se achegar mais a mim, ser preenchidos por mim. O nosso propósito é glorificar a Deus. Lembre-se disso. O propósito universal de todos, todos temos o mesmo propósito, é glorificar a Deus. Amém? E a gente glorifica a Deus nas nossas buscas e nos nossos sacrifícios em prol de sermos cada vez mais parecidos com Ele. Então eu jejuo, eu estou sacrificando a minha carne para me tornar mais parecido com Jesus. Então, eu ofereço os meus sacrifícios, as minhas ofertas como uma prova de generosidade por tudo aquilo que Jesus está fazendo na minha vida e tem feito todos os dias da minha vida. E eu não posso me esquecer de quando ele vier e operar algum milagre na minha vida e se manifestar através de mim, eu não posso me esquecer que não sou eu, que é ele, é tudo por ele, é tudo para ele, e não é um sinal ou um modo de ser usado que vai fazer com que eu já esteja pleno. Não. É aí que eu quero mais de Deus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero estar mais nele. E quando as pessoas vierem até você, você não vai ser apenas um religioso vazio de si, mas você vai querer ser Jesus na vida daquela pessoa. Você quer levar Jesus para aquelas pessoas. É como Paulo fala, nós temos que ser como espelho de bronze que reflete a imagem do Senhor. Aquele versículo que diz assim, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quem já ouviu esse versículo? A Bíblia, hein? Onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Já ouviram esse versículo? Top, né? Esse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é necessariamente porque a presença dele está no lugar. Por muitas vezes a gente interpreta isso, né? Onde há 2 ou 3 cantando o nome dele, a presença dele vai ser sentida, não é? Mas não é isso, muito bem. Onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, é porque assim, ó, se a Tieme e o Vinícius estão aqui comigo, quando eu olho para a Tieme, eu vejo o que Deus fez na vida da Tieme. Os testemunhos que ela traz através da vida dela, eu vejo Jesus nela. Então pronto, o testemunho de Jesus presente é a vida da Tieme. Se o Vinícius está na comunhão comigo e com a Tieme, a gente está vendo Jesus no meio de nós, porque a gente vê o que Jesus fez na vida do Vinícius e o que ele é hoje, o que ele era antes e o que ele é hoje, não tem outra coisa a dizer, é Jesus purinho. Ou quando vocês olharem e souberem mais sobre a minha vida, de onde Deus me tirou, o que Deus fez por mim, vocês vão falar assim, não tem outra explicação a não ser Jesus. Pronto, é Jesus aí, pronto. É isso que esse versículo quer dizer. Onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei, porque esses 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus é a prova viva de que Jesus é real, é vivo e opera sinais e maravilhas no meio da tua igreja. Simples assim. E é isso que faz de nós um corpo vivo, não é? E é isso, gente. Nós estamos num processo de discipulado. Discipulado é a metanoia, é a mudança de entendimento. É muito bonito. Às vezes, eu penso nessas coisas assim, eu choro sozinho. E é esse processo de mudança. Aqui, Jesus nos chama a sermos libertos das nossas crendices, dos nossos achismos, das nossas fés mortas, para ver a verdadeira fé em Jesus. São pessoas que têm 38 anos de igreja, 38 anos de crente, 10 anos de crente, mas basta você dizer sim, Jesus, para que você receba uma nova vida, comece de novo nele. E é isso aí, gente. E aqui começa a perseguição de Jesus. Nós lemos alguns versículos, depois vocês podem ler até o versículo 45, as respostas de Jesus para os fariseus e por que que eles começaram a irar-se cada vez mais com Jesus. E vai ser top. Pode falar, Sucena. Ô, Léo, assim, ó, o The Chosen,
me ajudou muito a enxergar assim uma visão mais humana, né? Mas que nem nessa passagem do tanque de Betesda, lá no Techose conta a história da cura, né, dele, né, desse moço, mas que a finalidade seria o irmão dele, que seria discípulo de Jesus. Aí, aqui, eu não vi falando isso. E eu nem fui atrás, mas eu estou tentando aproveitar a oportunidade para saber se isso é fake news, então. Não, na realidade, o De Chose, ele usa da famosa licença poética, né? Uma conjectura sobre os fatos. A Bíblia te permite ser livre e imaginar como as coisas aconteceram, desde que você não deturpe o que está escrito. Então, o que De Chosen tentou fazer foi uma amarração para mostrar até ou tentar entender como foi que Jesus chegou naquele tanque no lugar, não é? Assim como, por exemplo, foi a amarração para tentar explicar por que que Nicodemos foi até Jesus à noite, né? Que foi um encontro muito bonito lá em The Chosen também. É muito legal. E não tem problema nenhum essas conjecturas, essas visões. Mas o que nós temos mesmo de concreto é Jesus foi até lá por causa daquele homem mesmo que estava lá há 38 anos e Jesus curou apenas este homem, porque ele tinha um propósito para esse homem. E é isso aí. Mas você vai ver, não sei se você já acabou, se você está assistindo, vai ter muita parte aí em The Chosen, essa cena que eles conjecturam muito, mas fazem uma ligação muito bacana. Eu aconselho todo mundo a assistir The Chosen porque é muito lindo, é da hora, é top, 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 top. Amém, gente? Glória a Deus. Passamos aí alguns minutinhos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Amém, marida. A Stephanie está querendo que eu dê a benção apostólica já para finalizar aqui. Aline, você gostaria de perguntar alguma coisa? Se você quiser, tá bom? Ô Vinícius, também você está, você e a Dani, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, tá bom? Vocês são livres aí. Você também, Tchê, se quiser falar alguma coisa também. Uma pergunta que eu parei para anotar agora. É óbvio, mas eu parei para perceber agora. É, Jesus se enfiava em lugares assim muito doidos, né? Porque, igual você falou, tipo, a galera que tava lá era tudo rejeitado, ninguém conversava, e os judeus tinham essa questão com pureza, né? Então, eu fiquei imaginando Jesus entrando nesse ambiente assim e curando uma pessoa só e os demais vendo aquele homem levantando, saindo andando. Deve ter sido assim uma loucura. Só essa observação mesmo. É, eu, assim, conjecturando, eu acho que muitas pessoas começaram a ir atrás de Jesus por conta disso também, né? A gente vai ver que depois desses acontecimentos aí, João 6, por exemplo, que é o próximo capítulo que a gente vai comentar, Jesus também faz uma multiplicação de pães e peixes e tem uma multidão atrás de Jesus. É uma euforia pura. Talvez também por consequência do que aconteceu no tanque. Muitos enfermos e doentes vinham atrás de Jesus. Aí você falou um negócio interessante, né? Jesus veio para cutucar feridas mesmo, né? Jesus ele veio para escancarar aquilo que estava sendo mal interpretado acerca da lei de Deus e acerca de quem Deus é, né? O Messias ele veio para libertar mesmo, ele é o libertador, mas para libertar do quê? De uma prisão muito maior do que a prisão política. A prisão política, gente, é só uma prisão política. Mas quando uma pessoa é liberta de verdade, não é nem a prisão política pode segurá-lo. A morte não é o fim. O próprio apóstolo Paulo vira para a morte e fala: morte, cadê as suas prisões? Você não tem força mais. É uma pessoa que ela é livre, de verdade, livre em Jesus. E Jesus, ele veio realmente para cutucar, cara. E ele vai aonde realmente os religiosos decidiram que não eram para ir. Ele fala as coisas que os não querem ouvir.
ele faz sinais e milagres no sábado, ele come com publicanos, ele come com pecadores, ele se assenta no meio de prostitutas, de pecadores, de doentes. E é interessante que nem os discípulos estão entendendo. Os discípulos estão, tipo, o que que esse cara está querendo nos ensinar e nos provar? Não é, é bem legal, bem profundo. Mas amém. É isso aí, gente. É isso aí. Mais alguém gostaria de falar nada? Ó, gostaria de falar alguma coisa? Amém? Amém? A Stephanie já deu o amém dela, amém, marido. Alguém gostaria? Não? Então tá bom. Glória a Deus. Ô, Tieme, você gostaria de falar alguma coisa do presencial? Ainda não. Na verdade, eu já estava adiantando aqui pro Vinícius e para Dani que a gente está buscando um local para a gente ter mais um espaço, né, neutro para a gente se reunir, também com a intenção de ter mais comunhão, né? E que está sendo encaminhado, então podem sim começar a se programar, tá? A gente ainda tem que alinhar todos os detalhes, né, Léo? Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém, amém. Então tá bom, gente. Então Deus abençoe vocês. Foi muito bom. Falei demais. Espero que tenha sido bênção para vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Vocês podem mandar lá no grupo ou pode mandar no privado também. A gente está aqui para isso. Bom, gente, Deus abençoe a todos vocês. Ô, Tieme, ora aí, mano. Ora aí para nós. Amém, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais uma partilha, te agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado muito através da sua palavra. Pai, continua usando e abençoando a vida do Leonardo, da Stephanie. Pai, continue iluminando e também trazendo cada vez mais sabedoria, Deus. Pai, eu te agradeço também por cada um que está aqui, aqueles que não puderam estar. Senhor, que essa palavra venha de fato trazer transformação, ó Pai, para nossa visão, que possamos também refletir, ó Pai querido, quem somos nessa história. E, Pai, que tudo aquilo que está em oculto venha, que a tua luz, que haja luz sobre esse lugar e que possamos nos enxergar, ó Pai querido, da forma que o Senhor nos enxerga, para que possamos melhorar, ó Pai, cada vez mais. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, abençoa cada um, abençoa o resto de semana de cada um também. Em nome de Jesus, amém. 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 Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe.